Parecia um pequeno detalhe, mas foi o detalhe que fez toda a diferença. Prazer, eu me chamo Evelyn Howard, sou mãe do Benício, esposa do Vitor, e hoje eu vim contar a minha história. Em 2022, quando o Benício nasceu, eu tive que sair de empregos de CLT, 2 empregos, pra ficar só em casa cuidando dele. Sem problema algum, porque meu sonho sempre foi ser mãe. Em 2019, quando eu mudei pra cidade onde eu moro atualmente, eu vim pra trabalhar num hospital, numa farmácia hospitalar. E com a entrada do Covid, eu fui designada para trabalhar na farmácia da UTI Covid. Sem conhecer a doença, sem ninguém saber, sem o médico saber como é que era a doença. E lá a gente viu muita coisa, muita morte, muito desespero, muita coisa que desencadeou uma ansiedade. E eu comecei a ficar sem dormir, morava sozinha, então eu tive que começar a procurar ajuda. Fui para psicólogo e comecei a praticar atividade física antes de dar os lockdown, ia pra academia de manhã e à noite. Através disso, eu percebi que isso também não tava resolvendo. Aí eu tive que entrar com remédio antidepressivo. Quando o Benício nasceu, eu tive que parar de trabalhar nos 2 empregos, por a gente não ter rede de apoio. E o meu esposo teve que começar a trabalhar em 2 empregos para manter a gente. Porque se eu fosse trabalhar, o que eu ganharia seria praticamente só para trabalhar, para pagar a escola. Porque não batia com os meus horários, não batiam com os horários do CMEI. E pagar a escola particular era inviável. Então a gente decidiu que eu ficaria em casa com ele, até porque era muito melhor para a criação dele, para minha convivência com essa. Os episódios de ansiedade voltaram e a princípio eu não dei muita importância e tomava remédio um dia sim, um dia não. E no final de 2023, numa chegada do Papai Noel, que aqui é feita uma cidade do Papai Noel, e a gente foi e um cara invocou com meu marido por causa de uma vaga de estacionamento. E a princípio a gente achou que não ia dar em nada, descemos o carro, fomos lá pra ver o Papai Noel e tal. E o cara apareceu do nada, querendo arrumar briga, um lugar cheio de criança, cheio de família. E eu fiquei muito nervosa com aquela situação. E pedi pra ir embora. Viemos embora e eu vim no caminho todo nervosa, brava. Cheguei em casa, falei um monte de coisa pro meu esposo, que não merecia ouvir também, né, na hora. Mas no outro dia ele tava de serviço, trabalhou 24 horas, porque quando ele sai pra trabalhar ele fica 24 horas fora de casa. Eu fiquei o dia inteiro remoendo aquilo, aquele episódio, tipo, com vergonha pela situação de todo mundo olhando pra gente, olhando pro meu filho. E de madrugada eu tive uma crise de ansiedade. Eu caí no chão, fiquei com o braço dormente e não sabia o que estava acontecendo. Sabe Deus como eu consegui, porque eu não consegui levantar do chão, eu consegui mandar uma mensagem pro meu esposo. E a hora que ele viu a mensagem, ele pediu pra chefe pra poder vir embora, porque falou que não tava normal a mensagem que eu tinha mandado. E veio embora, me encontrou no chão, caída, e eu achava que tava infartando, mas não, era uma crise de ansiedade. Fomos pro pronto-socorro e lá o médico viu que realmente eu não estava infartando, era uma crise de ansiedade e me orientou a procurar um psicólogo, então, depois que eu contei o que eu estava fazendo, tomando antidepressivo quando eu achava que precisava. Foi aí que deu, eu fui pro psiquiatra e aí ele me passou os remédios. Depois disso, medicada, já em casa, conversei com meu esposo e disse que talvez o que estava me gerando essas crises de ansiedade era o fato de não estar exercitando a cabeça. Tipo, tá usando meu tempo livre só pra ficar vendo coisas sem conteúdo, coisas sem futuro. Foi então que a gente resolveu que eu ia voltar a estudar, fazer outra graduação. Mas mesmo assim, como é semi-presencial, eu vou pra faculdade só uma vez na semana. E mesmo assim me deixava muito tempo ociosa. Foi quando eu comecei a procurar algo pra ter uma renda dentro de casa. E foi então que eu descobri o mercado de afiliados. Mas, como todo mundo, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso, tentei trabalhar sozinha e não consegui. Caí em alguns golpes de pessoas que diziam que iam me ajudar, mas não, só pegaram meu dinheiro. E falei, não, impossível, que tanta gente trabalha com isso e eu não vou conseguir trabalhar com isso. Foi até eu conhecer a mentoria da qual eu trabalho hoje. E através dela eu aprendi, eu tenho suporte. E com 5 dias de mentoria, eu recuperei o valor que eu tinha investido, valor qual eu não tinha na época, e eu comprei sem meu esposo saber. Depois que eu recuperei o dinheiro, eu paguei a mentoria. Hoje eu consigo ter uma renda dentro de casa. Estou prestes a ter a minha última consulta como psiquiatra. E o melhor de tudo, poder trabalhar, ter uma renda, ajudar meu esposo e cuidar do meu filho em casa. A princípio, eu não consegui ainda o que eu quero, porque a minha meta
é conseguir ter um salário bom para poder tirar meu esposo de um dos serviços. Porque hoje meu filho já entende e ele sente muita falta do pai. Porque ele vê a mamãe todo dia em casa, então ele também quer o pai em casa. E a meta é conseguir ter um salário para tirar o esposo de um dos serviços, pelo menos, para ele ter mais tempo em casa com a gente. E ainda não consegui, mas eu tenho certeza que um dia eu vou estar vendo esse vídeo e vou comemorar, porque consegui. Então, se você se identifica com algo que eu contei aqui e quer aprender a trabalhar sem ninguém te passando a perna, sem ninguém te enganando, me chama no direct que eu posso te ensinar.